Então, Boa noite, queridos, paz do Senhor para todos, amém? Toma a tua Bíblia em mãos, para nós estarmos fazendo uma leitura. 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Se você encontrou, fique de pé comigo para eu entender que você encontrou o texto. Amém? Podemos? Podemos fazer a leitura? O texto diz assim, nós vamos estar lendo 2 Coríntios, capítulo 5, a segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, e ele está dizendo: sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfazer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas nos céus. E por isso nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Continua o texto no versículo 3, se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade os que estamos nestes tabernáculos, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes no Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. E terminamos ainda essa leitura no versículo 10 assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito, por meio do corpo. Até aqui, vamos ter ainda uma palavra de oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido Deus, nós louvamos, bendizemos a Ti na beleza da Tua santidade. Seja o Teu nome glorificado, Pai, sempre. Mais uma vez nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Perdoe os pecados, ó Deus, do nosso povo, Senhor, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor nos sustenta sempre com espírito voluntário na Tua presença. Sustenta-nos, ó Deus, com espírito de excelência. Quanto ao diabo, nosso adversário, que o Senhor nos faça cheios, em nome de Jesus. Espírito de ousadia, para jamais nos desviarmos, permitir esfriarmos, mas permanecer com as raízes profundas em Cristo Jesus. Mais uma vez, encha-nos de sabedoria e de graça. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Você pode tomar o seu lugar após essa leitura. Bom, queridos, boa noite para todos, que bom estarmos aqui. Eu já me considero como parte dessa casa, já considero como amigos, não é? Bom estar aqui, fiquei feliz quando o pastor do Renê nos fez esse convite mais uma vez para estarmos aqui. E com uma novidade, hoje eu tenho uma novidade de um material que eu acho que uma vez cheguei a contar para os irmãos sobre esse material, que é a fonte de uma pesquisa. Em 2002, quando nós saímos daqui, estávamos na igreja aqui em São Gonçalo, e o Senhor nos enviou para Minas em 2002. Nós demos o início a um trabalho num ponto de pregação e depois alugamos, logo depois começamos por um local com 48 metros quadrados apenas, um salãozinho, uma sala bem pequenininha, e depois nós fomos para um de 100 metros quadrados,
2 anos depois fomos parar num imóvel de 350 metros quadrados, bem bacana, bem lindo, frente de vidro, no principal bairro da cidade. Quando iniciamos em Minas, nós não tínhamos recurso nenhum. De fato, fomos com a fé que o Senhor tem nos dado, e com 2 crianças pequenas, minha filha que está aqui hoje, era bem pequena, estou aqui com minha filha e meu genro, e também o diácono Rick, que é um filho para mim, está sempre comigo, está aqui hoje, nos presenteando com a sua presença. Mas naquela época, Deus tocou no coração de a gente criar um material, e começamos a escrever um livro que na época passou a ter o nome Plantador de Esperança, e começamos a fazer muitas pesquisas. Foram várias pesquisas feitas para esse livro. Ele ficou pronto em 2005, eu creio, mas nunca tivemos recurso, e nesse ínterim ficava demorando demais, e a igreja, nós não tínhamos igreja mãe, que nos mantinha lá em Leopoldina, tudo era muito difícil, por isso fomos com a cara e a coragem, mesmo e na fé que o Senhor iria sustentar e dar o trabalho, de fato o fez, ao longo desses anos que ficamos fora do Rio de Janeiro. Em 2007 fomos para o Espírito Santo, em 2011 retornamos para aqui. Mas nesse período então o material ficou pronto, mas nesse ínterim precisávamos de alguma coisa rápida. E então o Senhor nos deu um material chamado Socorro, Sou um Jovem Evangélico, com base pegando na estrutura emocional, na estrutura triuna, não é? Que é corpo, alma e espírito do jovem, falando sobre a vida emocional, espiritual e a vida física, entrando por esse crescimento. Foi bem bacana. Na verdade, era um congresso, tipo de um congresso que dávamos início 3 horas da tarde e iríamos parar às 9 da noite, com um culto, iniciando um coffee break às 18, iniciando, e com esse trabalho nós rodamos várias cidades do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, e foi assim que a gente manteve a igreja, montou a igreja lá em Leopoldina, e a gente manteve ao longo do tempo. E o trabalho ficou em stand-by. Através de uma irmã da igreja, que é bibliotecária do Estado, ela então, comentando com ela nos deu essa força para nós entrarmos com o material que está em minhas mãos aqui. Semeador de Esperança. Do plantador, os editores falaram não plantador, mas semeador de esperança. O material está assim uma delícia, está muito bacana. Eu confesso que quando eu fui rever o material, eu precisei rever, ler, acrescentar algumas coisas. E nesse material, então, eu confesso que umas lágrimas correram quando tem a história do semeador, que é uma história lindíssima, com base no Salmo 126, uma história real. O Salmo é uma história real, e então foi base nesse tema que o livro foi edificado. Nesse tema eu fiquei até um pouco triste, porque na tumba de Tutankhamon, na época, tantos anos, há mais de 20 anos atrás, então fazendo pesquisas, descobri que eles acharam sementes na tumba. 3.000 anos havia um vaso com algumas sementes, 3 tipos de semente diferentes. Mas os editores me pediram as referências, só que sumiu da internet, eu não achei as referências da pesquisa de anos atrás, e eu não anotei as referências, cometi esse erro, e agora não, então tivemos que tirar 2 páginas do livro, por causas. Quando editaram o livro, achei as referências. As referências eram lindíssimas, 3.000 anos, uma semente num vaso, na tumba de Tutankhamon, faraó menino, e 3.000 anos a semente lá sem apodrecer e também não vingar. Os cientistas, ao acharem essas sementes, ficaram muito encantados, e então eles pegaram as sementes e plantaram as sementes, e ficaram esperando qual era a qualidade das plantas. Eu me lembro que uma delas era de mostarda, as outras 2 eu não me lembro qual foram. E qual foi a surpresa? Que elas brotaram 3.000 anos depois, plantas normais como hoje nós a conhecemos. Mas o que importa é que 3.000 anos a semente estava lá. 3.000 anos não foi posta em lugar nenhum com condição de gerar vida. E com base nisso, nós passeamos em tantas matérias. Está lindíssimo, gente, o texto. É um livro de cabeceira que vale a pena, fácil a leitura,
vale a pena você ter esse material. Mas numa outra edição, esse material vai entrar nesse livro, porque completa o tema e ele vai entrar. Mas está aqui. Eu pediria aos irmãos, se os irmãos sentirem no coração de nos abençoar, está aqui o material, R$35. O pastor deu essa bênção para nós expormos à igreja, e o material vai estar lá embaixo. E isso nós tínhamos mais 4 outros materiais para ser escrito, e nunca tivemos ânimo, deixamos passar muito trabalho da igreja. Agora demos início a escrever um material chamado Palavras Vivas, que está entrando em foco. Palavras Vivas. Aqui tem fonte de pesquisas muito interessante. Você vai ouvir aqui uma pesquisa interessante de uma irmã nossa que mora hoje no Morro do Castro, chamada Madalena. Você vai ver a história dela, eu tenho as autorizações para nós entrarmos. Então, a história dela é lindíssima. A história de Madalena, que foi ensinada, ela foi ensinada na Umbanda. Ela foi ensinada na Umbanda pela sua mãe, chamada Josefina. E durante tanto tempo foi preparada. Aos 7 anos ela começa a fazer todo o seu trabalho e todos os sacrifícios para ela entrar na carreira e substituir a mãe, que já estava numa certa idade. Num belo dia, numa sexta-feira, à tarde, a dona Josefina recebe um convite. Qual é o convite? Nós estamos falando da década de 70. Ela recebe um convite de participar de um culto. E qual mal? Ela foi ver, ela estava num culto na Igreja de Nova Vida do Fonseca, da onde eu fiquei 10 anos, isso na década de 70. E lá a dona Josefina se entrega ao Senhor. Pois bem, só que agora o ensino que ela deu a Madalena não só fluiu, como multiplicou por 4 vezes, porque a Madalena, na sua adolescência, ela começou a ampliar aquilo que ela aprendeu. Ela não só se envolveu com Umbanda, mas Quimbanda, Candomblé e magia negra. A Madalena, então, passou a ter muito dinheiro e 4 carros na garagem. O investimento que a mãe iniciou funcionou. Mas, só que agora, a Madalena, a dona Josefina, com o coração apertado nas madrugadas, enquanto a jovem Madalena está nas noites, ela está de joelho na cama da Madalena, orando e clamando a Deus pela vida da sua filha, porque agora ela tem peso daquilo que ela ensinou, fluiu o que ela ensinou, a semente fluiu, e muito mais do que ela imaginou. E o fim dessa história é belíssimo, é lindo o fim dessa história, e está no tema Meus Olhos Não Viram, que está aqui no livro, e tantos outros temas. Bacana, gente, muito legal. Vai estar lá exposto o livro, espero que os irmãos se animem. Tem uma maquininha ali, que o Rick nos abençoou. Essa maquininha, ela tem uma taxa de R$2, quase R$2, eu não sei bem ao certo, a Ju me falou, mas eu não sei. Então, com a maquininha, R$37, R$35 ou Pix, ou no dinheiro dos irmãos. Então, fiquem à vontade, eu tenho certeza que vocês vão ser abençoados. E depois me contem, aqueles que leem o livro, me contem como foi a leitura. Vai ser bom, porque eu quero fazer essa como testemunho numa outra edição. Eu vou escrever algum material para acrescentar aqui sobre os testemunhos das leituras do pessoal, o quanto foi abençoado. Por isso eu preciso que os irmãos me contem. Pega o meu contato com o pastor Renê, e eu vou então fazer todas essas anotações desses testemunhos, e eu creio que você vai ser muitíssimo abençoado. Amém, gente? Eu tinha um vídeo, é possível passar? Um vídeo bacana que eu gostaria de passar para os irmãos, interessantíssimo. Ela faz parte, eu gostei porque eu sou muito da sociologia, filosofia, psicanálise, eu gosto muito da psicologia, e ela faz parte dos chamados estoicos. Eu gostaria de passar para os irmãos. Tá? Dá?
Bom, todos conseguiram acompanhar o vídeo, amém? Muito bacana esse vídeo aqui, mas para nós não serve. Para nós não serve, o vídeo ele é muito interessante, faz parte da filosofia estoica, né, da psicologia, super interessante. Quando eu vi esse vídeo eu fiquei encantado porque é uma verdade, ela é uma verdade para o mundo, mas para nós não presta. Não, para nós não presta. É uma verdade para o mundo porque o mundo ele vive só esse tempo. Não precisa informar os irmãos que por vezes eu estive aqui, eu creio ao longo desses anos, acompanhei um pouco a história dos irmãos, eu estava conversando lá embaixo com aqueles que vieram comigo, minha filha, o genro, o Rick, o diácono Rick, eu estava conversando com ele, a estrutura que os irmãos montaram, que o pastor Renê com os irmãos montaram, uma estrutura de fé, porque não tem ninguém aqui rico, nenhum governo investindo dinheiro, precisa de fé para fazer uma estrutura como essa, não é? E nós estávamos contando sobre isso, é lindo você ouvir e falar nisso, é interessantíssimo, mas por vezes aqui nós estivemos falando sobre esperança, e nós falamos a diferença da esperança que nos alcança, e a diferença da esperança que alcança o mundo, a diferença da vida, da definição de vida que nós alcançamos, e a diferença da definição de vida que o mundo tem, e a diferença, elas são inúmeras. Por exemplo, a definição de vida, se você for procurar num dicionário comum, você vai encontrar a definição de vida da seguinte forma: você vai ver no dicionário comum dizendo que é o tempo no ínterim do nascimento até a sua morte. Essa é a definição de vida de um ser vivo, seja ela qualquer tipo de ser vivo. Essa é a definição de vida. Se você for pegar a definição de esperança, nós vamos encontrar um adágio muito comum no mundo, que a definição da esperança, ela diz o seguinte, não definição, mas uma palavra, um jargão da esperança, que ele diz assim: esperança, enquanto há vida há esperança, não é isso? Também não serve para nós esse tipo de definição. A definição que o mundo tem sobre essas coisas, em nenhum momento serve para nós, porque se o mundo diz enquanto a vida há esperança, nós que estamos em Cristo dizemos o seguinte: a esperança jamais vai morrer. Porque nós olhamos na Bíblia e encontramos o Senhor dizendo: aquele que morre em mim não morrerá eternamente. Então a esperança não se apega à morte desse corpo, ou à primeira morte. Os nossos irmãos em Cristo que partiram jamais perderam as suas esperanças. A definição de vida que para o mundo diz que é o tempo do ínterim entre o nascimento e a morte também não serve para nós, porque a esperança que nós temos, ou que somos ensinados, a promessa que nós temos é que nós tenhamos vida e vida eterna. A morte, a primeira morte, não define o fim da vida para nós. Se você for pegar e encaixar nesta visão cristã, nessa visão seguindo a Cristo, esse vídeo não serve para nós. Porque a nossa esperança e o nosso investimento, eles transcendem ao tempo do corpo. Porque o que nós investimos no reino é eterno. E quando você começa a entender a eternidade, e para fazer uma ideia, vamos aqui separar a eternidade, porque quando se fala de eternidade, a nossa mente é bem limitada, não consegue alcançar o que seria eternidade. O que é para nós eternidade? É o tempo da vida, com a definição do dicionário, isso seria uma eternidade. Porque nós vamos morrer, o tempo vai passar e daí? Então a nossa eternidade está pegada a só isso? Não, então a nossa mente não consegue entender a morte, nem tampouco a eternidade. Nós vamos separar em três formas a eternidade. A primeira, deu-se início, terminou e deu-se início uma nova eternidade, quando o Senhor constrói todas as coisas e põe o homem para controlar isso. Há uma segunda eternidade dando início, e essa segunda eternidade que nós estamos agora, ela vai ter fim quando o reino for implantado. E dá-se início uma outra, terceira eternidade, que nós sabemos uma coisa: é eterno. Que não fazemos ideia, alguns indícios da Bíblia mostram como vai ser, mas as revelações nem todas foi nos passado, porque a Bíblia diz que as revelações dadas pertencem a nós, que não foi dada pertence a Deus.
Isso para dividir o que seria eternidade. Mas o que nós investimos, acreditamos e plantamos é a respeito de uma eternidade. Vivo hoje, não sabendo que daqui a pouco tudo isso vai acabar. Não, isso não vai acabar. Porque eu estou em Cristo, então o que eu espero é que isso prescenda a uma eternidade, a dias que nossa cabeça limitada não imagina. Então, por isso, o Senhor Deus, Ele nos chama para fazer investimento aonde o ferrugem não corrói, aonde não tem ladrão que roube, aonde é eterno. O investimento, as nossas atenções, o nosso tesouro, que ele não tem limite. Os nossos tesouros que são investidos aonde os recursos são infinitos. Todos os recursos da terra são finitos. Todos, os cientistas já alegam que os recursos do nosso planeta já está chegando ao seu limite. Não é isso que eles dizem? Só que para nós isso não nos apega, não apegamos em nenhuma espécie de preocupação, porque o reino em que você e eu, nós estamos investindo e nós esperamos, é um reino cujos recursos são infinitos. E é essa esperança que transcende, que passa e que precisa existir em nossos corações. Lá em Daniel capítulo 11, capítulo 11, o versículo é 31, está falando, meus amados, está falando de uma força política, de um grande líder que vai assumir, eu creio que não está longe. O versículo 31 de Daniel, do capítulo 11, diz assim: dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo abominação desoladora. Está falando nos 3 anos e meio em que a paz será quebrada. Aos violadores da aliança, eles com lisonja perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Você pode dizer amém por isso? Continua no versículo 33, os sábios entre os povos ensinarão a muito, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com um pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonja. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Ele está falando de uma força política que haverá de tomar o planeta, de uma força política que irá subjugar o planeta. Porém, dentro desse povo, já que Satanás implanta os seus homens, também Deus implanta o seu povo nesta terra. Ah, como lindo seria se o Senhor fosse nos salvando e nos tomando para si. Mas nós observamos na oração de João 17, naquela oração intercessória, um tempo antes da crucificação acontecer, nós vimos ele falando desse momento e por que o seu povo está na terra. Ele disse: Pai, da mesma forma que o Senhor me enviou, eu os envio. Então entendemos que a nossa função na terra, a nossa função como representantes legais de um reino de Deus, cidadão do reino de Deus, olha quanta coisa para inundar você de esperança, para inundar você de uma nova visão, para entender que o que Deus quer para nós está no versículo 32. Aos violadores da aliança, ele com lisonja perverterá. Quem é que com lisonja vai perverter aqueles violadores da aliança? Você lembra? Eu me lembro uma certa ocasião, estava num curso com o bispo Walter Marcalles. Isso em 97, eu acredito. Estávamos num curso com eles, pastores, e naquele dia ele disse: nem toda igreja que tem uma placa de igreja é igreja, e nem todos que estão sentados na igreja são parte da igreja. O que ele está dizendo é que aos violadores da aliança, aqueles que estão dentro da igreja, mas violam a aliança, esse com lisonja, o anticristo, perverterá.
Mas só que haverá um povo especial, que o texto está dizendo, aqueles que conhecem ao seu Deus, se fortalecerá, se tornará um povo forte e ativo. Ele está dizendo que terá pessoas sinceras no reino, que serão guardadas. Apocalipse 3,10 diz isso: eis que eu vou guardar aqueles que guardaram a minha esperança, que confessaram a minha esperança. Guardarei de todo mal, diz o Senhor, que virá sobre toda a terra, para provar a todos que aqui estão. Me apego nesse texto, e tenho falado por vezes nesse texto. Raro uma mensagem que não passa por Apocalipse 3,10. Porque é onde nos apegamos para ter paz. Se você olhar para o planeta hoje, estão implantando crise para todos os lugares. A confusão no sistema que estamos vendo no Brasil, não é só o Brasil. É em toda parte, é em todo lugar. O que nós vemos sendo implantado, a preparação para os últimos dias, é em todos os lugares. Nós já estamos vendo o que eles chamam de terceira guerra sendo implantada. Os sinais da terceira guerra sendo implantados. Nós já estamos vendo o caos sendo anunciado em toda parte. Mas eu devo dizer aos irmãos que Apocalipse 3,10, ele vem para nos dizer: tenha paz, o nosso Deus nos guardará. O nosso Deus estará conosco. Sabe qual vai ser o marco do povo nesse grande dia? Conhecer a Deus, ser fiel a Deus, segui-lo de perto. Esse será o grande marco, um povo que se tornará forte e ativo. Os demais que serão facilmente enganados, com lisonja serão enganados. Eu devo dizer aos irmãos que são dias que não tem jeito. Eu costumo dizer àqueles que caminham comigo que o Senhor não nos dá uma terceira, ou melhor, uma segunda opção. Em nenhum momento, em todos esses anos que tive, não só no ministério, mas como crente, eu nunca tive uma opção de desistir. Nunca, em nenhuma forma foi me dada uma opção de desistir. E foram inúmeras vezes que eu tive a ideia, por 3 vezes desistir do ministério. 3 vezes. Mas não era de Deus. Entanto, não era de Deus, que quando mal vinha, estava eu no ministério outra vez. Por 3 vezes, em 97, simplesmente desisti do ministério. Lá para o final do ano de 1997. Não queria mais saber do ministério. Sentamos, fomos para a Igreja Nova Vida do Paraíso, sentamos na última cadeira, com as crianças pequenas, e antes do pastor dizer amém, eu já pegava na escola dominical as crianças e ia embora, porque eu não queria saber mais. O Senhor não me deu a opção de desistir, mas logo depois o pastor ficou sabendo de quem eu era, e num belo dia ele pediu o diácono para terminar o culto, e antes de que eu pensava em que eu saía, antes de dizer o amém, ele me segurou para a mão, estava eu de volta ao ministério. O Senhor nunca me deu a opção de desistir, e Ele não lhe dá a opção de desistir. A opção que Ele lhe dá é de fortalecer. Eu ainda me lembro do texto em que, quando Neemias e Esdras traz o povo do Babilônia para a Jerusalém destruída, e então um dos sacerdotes que estava ao lado dele corre lá nos escombros do templo, e eles encontram lá num ponto lá dos escombros, os papiros, onde estava o Pentateuco. Então eles trazem para Esdras, para Neemias o sacerdote, Esdras o sacerdote, Neemias o governador. Esdras então ele lê com todo o povo que foram com eles em pé. E quando eles leem, o povo chora amargamente. Eles choravam tão alto que a distância ouvia o choro do povo. Naquele dia, Neemias e Esdras lhe dão uma palavra para o povo: acalma, gente, não é tempo de choro, isso é tempo de restauração, é tempo de vitória. E ele diz: não é tempo de choro. E então ele fala uma palavra que se tornou como jargão para nós: a alegria do Senhor é a tua força. A alegria do Senhor é a nossa força. Davi entendeu sobre isso e disse para todo o povo: mais o Senhor tem posto alegria no meu coração do que aos meus inimigos. Ele quis dizer: mas Deus tem me dado força do que aos meus inimigos. Eu sei do que parece ser aflição para nós,
Na verdade, é a alegria de Deus que vem nos inundar, nos encher de força e esperança. Sobretudo, eu peço a Deus que nos encha de ousadia. Ousadia para nunca pensar em desistir. Ousadia para ter raízes profundas no Senhor. Porque naquele belo dia, quando o anticristo assumir, meus irmãos, a Bíblia diz que então ele vai vir aplicando sinais. Muitos sinais, fogo do céu vai descer, como um grande vulto, grandes líderes no meio evangélico vão apontar para ele, dizendo, seguiu, este é o grande vulto no nosso meio. Então sinais irão acontecer, até uma estátua vai falar, segundo o texto diz. Então milhões, eu creio, milhões dos desavisados no meio da congregação vão seguir um falso. Neste dia, o que vai nos marcar é o nosso conhecimento, o que vai nos marcar é a nossa busca do Senhor, o que vai nos marcar é a nossa intimidade com Deus e a presença de Deus na nossa vida, que certamente vai trazer as revelações para nós entendermos o que é de Deus e o que não é de Deus. Por isso o que importa, meus irmãos em Cristo Jesus, chamados para ser de Cristo, a todos nós que recebemos esse chamado, o que importa é das nossas raízes estarem profundas no Senhor e entendermos que o Deus está preparando um povo forte, que Deus espera que todos nós sejamos fortes no Senhor. Se passar uma página da tua Bíblia, você vai encontrar o Daniel, capítulo 12, versículo 1 em diante. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como fulgor no firmamento. Os que a muitos conduzem à justiça, como as estrelas sempre eternamente. Nós resistiremos até o sangue, mas haverá um dia que a igreja não mais estará aqui, estaremos no Senhor, e Ele nos espera para que nós estejamos nele. Você sabe o que eu lamento? Nós estamos vivendo hoje, como o pastor falou, não é? Um dia especial em que marca, numa noite como essa, já estava alvoroçado Jerusalém, toda parte estava alvoroçado, porque o Senhor entrou, já havia entrado como um jumentinho, e o povo todo botando ramos, e botava suas vestes para que ele passasse com o jumentinho. E então todos gritavam, Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. Lamentavelmente, esse mesmo povo que gritava, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor, alguns deles foram mesmo prováveis que foram conduzidos pelos fariseus e saduceus, e momentos depois, dias depois, estavam dizendo, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Este mesmo povo que se tornou desavisado e não reconheceu a visitação do Senhor. O mesmo povo. Nesse mesmo dia. E nós seremos então reconhecidos e salvos. Se nós permanecermos no Senhor com as raízes profundas. Então, meus irmãos, independente do que você possa fazer, busque ao Senhor. Se entregue ao Senhor. Busque em oração. É tempo de nós orarmos a Deus. É tempo de nós nos dedicarmos ao Senhor como nunca você imaginou antes. Nós entendemos que esse tempo difícil, nós entramos com 30 dias de oração, terminamos duas quarta-feiras atrás, 30 dias com a igreja toda de oração, e no último dia, toda a igreja, o dia inteiro de oração. É dia de você ir por oração. Nunca saia de casa sem orar. Não deixe os seus filhos ir para o colégio sem pôr as mãos e entregar os seus filhos, não aos professores, mas a Deus. Não deixe as suas crianças na mão de ninguém que não seja entregue nas mãos do Senhor antes, pelas suas orações. Você, esposa, que o seu marido sair de casa para o trabalho, não deixe de gastar alguns minutos, de investir alguns minutos de joelho, pedindo a Deus que o guarde. Ou o marido, quando a sua família, você deixar a sua família, não
não deixe de investir alguns minutos de joelho, pedindo a Deus que guarde os seus filhos, que guarde a sua família. Meus amados, é tempo de oração. Em 2000 e uns quebradinho, eu li um material e nós recebemos uma informação através do material que lemos, que os satanistas no mundo inteiro se reuniriam em outubro de 2023 para fazer um sacrifício onde os portais seriam abertos em vários pontos do planeta, em vários pontos. E então demônios, eles entrariam em nosso meio e seria terrível. Isso aconteceu, ficou adormecido até 23 de outubro de 2023, 21 de outubro, não, 31 eu acho de outubro, onde foi feito esse sacrifício. E nós já começamos a ver coisas estranhas, visões estranhas em toda parte. O planeta todo sendo tomado pelo mal, homens maus, o coração das pessoas maus, mortes terríveis, desastres terríveis acontecendo. Sim, meus amados, nós estamos entrando nos últimos dias. Nós estamos entrando num tempo em que em bem breve nós vamos ver a tomada da igreja. Em bem breve nós vamos ver o caos implantado, uma paz implantada, uma falsa paz. E isso, para ele entrar com uma falsa paz, ele precisa implantar um caos, porque para ter paz tem que entrar caos. Então nós estamos vendo o Apocalipse acontecer. Era tão lindo quando alguns anos atrás nós líamos Apocalipse e pregávamos Apocalipse. O tempo todo na igreja eu orava por tantos anos, pedindo a Deus que guardasse-nos, guarda-nos da pandemia, epidemia, endemia. São vários irmãos que me perguntavam ao longo dos anos o que é pandemia, porque nunca viram uma pandemia. Na verdade, nem a peste negra foi reconhecida como uma pandemia, porque pegou mais a Europa. Mas nós nunca vimos uma pandemia acontecer como vimos agora. O tempo todo oramos, livra-nos da pandemia, livra-nos da pandemia, livra-nos da pandemia. Agora, a OMS está anunciando uma doença que eles chamam de X, que é 20% mais letal do que a Covid. Eles estão anunciando uma doença que ainda não existe. É estranho isso. Mas já estão preparando, e vários, 140 países assinaram para entregar o controle dos países, o controle da saúde na mão deles, e eles vão fazer com a gente o que eles quiserem. Fecha tudo fechado, põe em marcha, tudo em marcha, e implanta então um caos mundial. Misericórdia. Se você acha que você não precisa orar, se você acha que você não precisa estar de joelhos 5 minutos, que seja, para estar orando por você, pela tua família, pela igreja, você está enganado. Você não faz ideia das coisas que estão acontecendo. Você não faz ideia de como está o planeta hoje. Não faz ideia. 1 João, capítulo 1 de 1 João, versículo 5. Podemos, capítulo 1 do 1 João, não o Evangelho de João, a primeira carta de João. Ele diz no versículo 5, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, de que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Continua o versículo 8, de forma interessante, um texto muito profundo. Se dissermos que não temos pecado nenhum, e a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós.
Essa semana ministramos uma palavra, uma sequência de palavras, de mensagem falando, e uma delas foi avivamento. Avivamento, domingo passado. E nós meditamos sobre o que é avivamento. É claro, nossas igrejas, nós esperamos que avivamento, o marco do avivamento, é nós virarmos uma cambalhota glorificando o nome do Senhor, não é isso? E falarmos muito em línguas, não é verdade? Avivamento é você pegar tudo que você tem, você depositar nos cofres da igreja. Você ouve um monte de característica do avivamento, mas não é essa característica do avivamento bíblico. Contei para eles que lá no século 1800 e lá no finalzinho, não me lembro bem o ano, aconteceu um grande avivamento na Rua Azusa, na Califórnia, Rio, lá nos Estados Unidos. E era a característica do avivamento, era algo grandioso, fantástico. Eles pegaram um imóvel de pouco mais de 400 metros quadrados, feito de madeira, que tinha sido uma igreja metodista anglicana. E então, foi feito, depois que a metodista saiu de lá, foi feito então vários comércios, e por fim, tinha sido um lugar onde botavam vacas. E depois, no último, um estábulo para cavalos. A igreja então estava vazia, eles assumiram, um casal assumiu para começar a igreja naquele lugar. O cheiro não era bom, não tinha recursos para fazer obras, não tinham recurso nenhum. Eles começaram desse jeito, não havia nenhum tablado, nenhum altar, também não havia púlpito. Faziam os bancos com madeiras comuns, postas tijolos embaixo, é assim que eles então se assentavam. Conta-se que eles começaram naquele lugar a orar, e a orar, e a orar, e então começou o que chamamos de avivamento. Mas sabe qual era a marca do avivamento na Rua Azusa? A marca do avivamento, que as pessoas que lá passavam em frente da igreja, ficavam numa praça, passavam em frente da igreja, eles entravam de mãos levantadas, rasgando algumas vezes as suas vestes e confessando seus pecados. A minha vida, algumas vezes eu perguntei por que quando João Batista ia batizar as pessoas eram batizadas confessando seus pecados. E depois os discípulos batizando, eles batizavam confessando seus pecados. Não era um ritual que nós aprendemos, a Bíblia não diz para fazer isso. Mas por que então eles confessavam os seus pecados à medida do batismo? Por que então eles entravam na igreja de mãos estendidas e confessando seus pecados? Porque o avivamento dói. Porque o avivamento, a presença de Deus, quando vem em nossa vida, Ele vai fazer então expressar o pecado, fruir o pecado. Essa era a razão que acontecia duas situações, quando o Senhor Jesus chegava numa casa, quando Ele conversava com uma pessoa, quando Ele estava, duas situações, uma delas, a pessoa fugia dele, a outra, confessava os seus pecados e se entregava na mão dele, e o adorava. Ele entra na casa daquele baixinho, chamado Zaqueu, publicano, e o texto não diz que ele não fala nada. Quando ele entra naquela casa, Zaqueu de repente se levanta do seu lugar, e ele está dizendo: resolvo dar um quarto dos meus bens aos pobres. Metade, melhor dizendo, metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Mas ninguém pediu para ele fazer isso. Mas não houve nenhuma palavra do Senhor o chamando de sem vergonha e ladrão. Não houve nenhuma advertência, o texto não diz nada. Mas aonde o Senhor Jesus se faz presente, o pecado aflora. E então a pessoa, ela vai começar pelo pecado aflorando. Ela vai então ter a necessidade de botar para fora esse pecado. O avivamento entra. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Aonde a presença do Senhor está, nós somos renovados, restaurados. Então, se você está de joelhos, se você está buscando ao Senhor constantemente num processo de renovação, de restauração, e as coisas vão começar a acontecer. Continua no capítulo 2, agora versículo 1.
João falando para a igreja: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Aleluia! É hora de nós nos acertarmos com ele, amados. Existem algumas vezes que o Senhor faz analogia a esse respeito. Uma vez, o apóstolo Paulo, se eu estou certo, foi o apóstolo Paulo, ele diz que é semelhante a uma árvore, uma videira. Não foi ele mesmo que falou, eu sou a videira verdadeira. O próprio Senhor Jesus falou: aquele que estando em mim, ligado em mim, esse vai gerar muitos frutos. O que porventura está ligado em mim não der fruto, esse é cortado e é lançado fora, porque não faz parte dele. A necessidade de nós estarmos ligados na videira, nós que somos chamados gentios, os crentes, não judeus, nós fomos por ele um nome meio estranho, enxertado na videira. O apóstolo Paulo, ele fala a esse respeito, dizendo que nós fomos adotados, fomos crentes por adoção. Difícil de alguém que tem síndrome de rejeição entender essa parte. Mas é apenas uma analogia que ele fala, dizendo que também nós estamos em Cristo. Somos herdeiro de Abraão, co-herdeiro em Cristo Jesus, em todas as suas promessas. Amém, gente? É hora de nós nos aproximarmos do Senhor Deus, buscarmos a conhecê-lo todos os dias da nossa vida. Todos os dias. Amém, gente? Apocalipse capítulo 10. O versículo 1. Está dizendo o versículo 10, capítulo 10, versículo 1. Vi outro anjo forte, descendo do céu, envolto em nuvens, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como um sol e as suas pernas como coluna de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, pôs-se pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões a sua própria voz. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo essas coisas, as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo quanto nele existe: já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma e devora-o, certamente ele será amargo no teu estômago, mas a tua boca doce como mel. Nós estamos vendo uma revelação incrível que eu creio que antes da vinda de Cristo, isso é algo pessoal. Nunca ninguém me falou e nem li em lugar nenhum sobre esse respeito. Mas eu creio que à medida do crescimento da igreja e da aproximação da vinda de Cristo, essas revelações não serão dadas. E nós devemos estar preparados para essa revelação.
Apocalipse diz que viu-se um anjo, um determinado momento, e esse anjo vinha para os céus, e ele pregava um evangelho a toda povo, nação, toda língua, povo, nação, em toda parte. E a pergunta que tenho sempre feito é: que modelo de evangelho é esse diferente de que há 12.000 anos é pregado na terra? Que modelo de palavra é esse? O anjo é um Espírito Santo que vem à igreja, então ele traz as revelações para ser pregado. A verdade é que Daniel, ele tem a mesma revelação lá em Daniel capítulo 12, versículo 8. Daniel está recebendo revelação, ele está em jejum 21 dias. No 21º dia, o anjo vem para ele após uma guerra estabelecida no céu, nos ares. No primeiro dia ele vem, ele diz para Daniel: não, Daniel, eu não vim aqui no 21º dia, eu vim desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração a entender, a se humilhar perante o Senhor teu Deus, eu vim. Não foi no 21º dia, foi no primeiro dia. Quando nós nos botamos em oração, certamente no mundo celestial, uma batalha é travada por nossa causa. Daniel não é mais especial do que você e eu. Mas então, depois disso, o anjo traz grandes revelações a Daniel. Daniel não entende bem as revelações e ele levanta uma questão: Senhor, eu não estou entendendo. O anjo diz para ele: calma, Daniel, vai, porque você vai descansar, ou seja, o teu tempo vai passar, você vai morrer. Mas virão homens sábios nos últimos dias que entenderão a revelação. Revelação também como essa o apóstolo Paulo recebeu. Ele diz que houve um tempo da vida dele, e eu creio que foi naquele episódio, que ele foi apedrejado, e ele lançado fora da cidade, como morto. Todo mundo sabe quando a pessoa está morta, no meio de um monte de gente, não saberia que ele estava morto. Ele disse que teve um período que ele conhece um homem, que é ele mesmo, a gente já sabe, que foi até o 3º e 4º céu, e também foi ao paraíso. Disse ele que lá ele ouviu coisas inefáveis, coisas grandes, revelações maravilhosas que não cabe ao homem a ouvir ainda. Que não era tempo para ele trazer as revelações das coisas grandiosas que ele viu no mundo celestial. Eu creio que nessas revelações que Daniel viu, não entendeu, ouviu e não entendeu, Paulo viu, entendeu tudo direitinho, mas entendeu que não era tempo, eu creio por Deus, não era tempo de dizer ao homem, que aqui João está encantado com o que ele viu. João está encantado com as revelações que ele vê, com que a voz do anjo que está falando do trovão, no meio do trovão. Ele vai escrever, tamanha era a grandiosa revelação, mas o anjo diz: não escreva, não era tempo ainda. À medida do povo, de nós buscando ao Senhor, as revelações elas vão vindo e nos capacitando para esse grande dia. Provavelmente você e eu, nós perguntamos: como eu vou sobreviver tal situação bíblica? Estamos como Abacuque. Lembra de Abacuque? Senhor, tenho ouvido as suas declarações e eu me sinto alarmado. Nós estamos como Abacuque. Estamos ouvindo as declarações e os movimentos no planeta em confirmação à palavra do Senhor. E a cada dia a gente está alarmado, pasmo. E nós ficamos levantando uma questão: como sobreviver tal situação? Nós vamos entrar em pânico e começar a guardar, estocar alimento, como muitos estão dando revelação por aí? Eu até acredito que devemos nos preparar para algumas coisas que está por vir, em relação a guardar alguma coisa a mais. Até acredito. Eu disse para a igreja para fazer isso, para aqueles que podem montar uma estratégia a esse respeito. Mas como queremos, vamos ter força, mas entendemos que as revelações vão vir e o próprio Deus vai nos fortalecer para nós vivermos os dias maus. Se Ele diz que vai nos guardar, Apocalipse 12, versículo 1 e 2, Ele está dizendo que houve um povo especial que venceu. Eles, pois, os venceram pela palavra da perseverança e pelo sangue do Cordeiro. E por não amar a sua própria vida, não amar a si próprio, não estar com egocentrismo, com o seu ego em evidência sempre. Eles então perseveraram, guardaram a palavra de perseverança, e isso os conduziu à vitória.
Eu creio que Deus vai nos fortalecer para nós passarmos o que tiver que passarmos. Tenha paz, o Senhor vai nos guardar. Depois você pega Apocalipse 3,10 e vai ver que Ele guardou esse povo. Vamos ler. Apocalipse 3,10. Já que a gente está em Apocalipse, você vai passar aí algumas poucas páginas da sua igreja, da sua Bíblia, 3 ou 4 páginas, que eu já falei tanto de Apocalipse 3,10. Vamos ler esse texto? Que para mim é um marco esse texto. Esse texto para mim é fabuloso, eu me apego nele em minhas orações. Eu apego nele em todas as minhas orações. Quando eu oro pelo povo, eu faço lembrado ao Senhor. Lembra, Senhor, que o Senhor disse em Apocalipse 3,10 que nos guardaria desse mal todo que está por aí. Olha, se a OMS está lançando aí essa doença que eles chamam de X, não me importa. Importa que nós estamos guardados no Senhor. Amém? Apocalipse 3,10, olha como é que é lindo esse texto. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Veio o Covid, meus amados. Sim, veio o Covid. Nós ficamos muito tristes, vemos muitos irmãos nossos partirem. Foi um desespero só. Lá na igreja nós não perdemos ninguém. Há 10 anos eu orava. 10 anos antes eu estava orando, pedindo a Deus que nos guardasse das pandemias. Nunca imaginei. Eu ouço falar bastante de algumas pandemias, aparentes pandemias no passado. Mas nunca imaginei que na nossa geração nós iríamos passar por uma pandemia. Me lembro que um diácono nosso morre, 80%, mais de 80% do pulmão tomado, entubado. Todo mundo sabe que não é possível voltar, só um milagre mesmo. Ele voltou. Nós oramos e jejuamos por ele. E o diácono Márcio voltou. O Senhor operou um milagre. Para quem entende um pouquinho de medicina, isso é um milagre incrível, porque o maior erro que eles cometeram foi entubar as pessoas. Porque quando eles entubam, eles tiram a defesa do organismo. Para quem entende, tira a defesa do pulmão. A tosse, ela é uma defesa, ela não é doença. E a tosse é que vai pondo a secreção para fora. Entuba a pessoa e ela nem consegue tossir. E então é morte certa. Todo mundo sabe que isso foi o maior erro que se cometeu. Pois ele, com mais de 80% do pulmão tomado, entubado, o Senhor pôs as mãos e o trouxe de volta. Só Deus para guardar isso. Mas o Senhor haverá de nos guardar. Tenha paz no teu coração. Faça a tua parte e bem feita. Não ajunte tesouros onde o ladrão rouba. Faz investimento no reino. Quem sabe você está dizendo aí, dizimista, deixa que meus irmãos dizimam e construa a igreja de Nova Vida em Santa Catarina. Ou não, Jardim Catarina. Deixa que os irmãos, faça isso não. Abre teu coração. Invista no reino. Invista no reino, seja fiel a Deus. Nós vamos voltar agora em 2 Coríntios, capítulo 5, para nós fecharmos. Não considero isso uma grande mensagem, mas uma conversa. Hoje que nós estamos aqui para nós conversarmos um pouco. Capítulo 5, versículo 1, nós lemos: sabemos, pois, que essa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas no céu. Você sabe bem que no Novo Testamento, mais também no Apocalipse, todas as vezes que ele chama casa, o termo, raramente fala de casa física, a menos que ele diga o nome da pessoa da casa. Senhor Jesus foi na casa de fulano. Mas todas as vezes que a Bíblia fala casa, é casa espiritual. Para você fazer uma ideia do que significa, o porquê isso, uma certa ocasião, Davi, após o final, já estava idoso, ele teve um desejo forte no coração, porque ele dizia em seu coração: eu moro numa casa de cedro. Mas ele montou a tenda no pátio do palácio. Ele montou a tenda e botou lá nessa tenda a Arca da Aliança. E ele então implantou louvores 24 horas. Ele olhava do seu pátio a tenda. E num determinado momento lá dele estar mais idoso, muito rico, dominando sobre quase toda a terra, muitas nações lhe pagavam um tributo. Ele tem um desejo no coração, porque ele diz: eu moro numa casa de cedro e o Senhor está morando
A presença de Deus representada pela arca está morando numa tenda. Então ele chamou o profeta Natã, seu amigo e profeta, e disse: tenho o desejo no meu coração de construir uma casa para Deus. O profeta Natã: muito bom, faz como lhe for no teu coração. O profeta Natã está saindo em direção à sua casa, ele está saindo do palácio, mas quando ele estava no pátio, o Senhor vem a ele e traz uma revelação, e então ele retorna para o rei Davi, ele tinha acesso, e ele diz para o rei Davi o seguinte: rei, você não construirá a casa, você é um homem de sangue, você é um homem de guerra, suas mãos estão manchadas de sangue, você não construirá, mas virá após ti um filho, um teu descendente, e esse teu descendente terá um reino eterno, ou seja, não vai ter fim o seu reino dele, ele vai construir casa para Deus. Bom, Salomão assume o governo, filho de Davi, ele reina 40 anos e morre, não teve um reinado eterno. Nós entendemos bem que a revelação de Natã para Davi não era de palácio, não era o templo que Salomão fez. Havia duas visões. De fato, construiu-se lá um templo, onde a Arca da Aliança ficou implantada naquele lugar, no Santo dos Santos. Mas não, a revelação de Natã era muito mais profunda, havia muito mais à frente. Essa casa que foi construída por um descendente de Davi, o Senhor Jesus o fez, e ele transformou uma casa para Deus, lugar de adoração, aonde somos templos do Senhor. Ele tem um reinado eterno. E então toda vez que o Novo Testamento, a graça, ele fala de casa, não é casa física, mas casa espiritual. Se a casa deste tabernáculo, local de adoração, o templo de adoração, local de sacrifício, se desfizer, ou seja, primeira morte acontecendo, ele está dizendo: sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas nos céus. E é por isso que nesse tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Todos nós estamos: Jesus, volta hoje, Senhor. Quanto seria bom se a trombeta tocasse hoje. Continua no versículo 3: se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despido, mas revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. Aleluia, louvado seja Deus. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Ou seja, segundo o apóstolo Paulo, que nós fazemos hoje, fazemos pela fé. Versículo 6. Temos, já repetindo o versículo 6, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que nós vemos. Está o apóstolo Paulo dizendo para a igreja de Corinto. Versículo 8, entretanto, estando em plena confiança, não, meus amados, não somos parciais. A pior coisa que um crente faz hoje é viver uma vida cristã parcial. Isso é a pior coisa. Não é bom. Você pode ter várias definições do que seria parcial. O que é ser parcial na obra? Bom, eu posso falar com propriedade porque conheço o pastor René já há alguns anos. A gente caminha junto há alguns anos. Tenho conhecido o seu caráter e a sua integridade na obra. Então eu creio que eu tenho autoridade a partir do pastor René para dizer para os irmãos: se você está dizendo no teu coração, dá dízimo aqui, por que dá dízimo? Tem uns moços da internet que estão falando contra isso o tempo todo. E então, se você tem essa dificuldade, você é parcial. Se você tem dificuldade de assumir a obra e o ministério que Deus lhe deu, e o chamado, e quem sabe você está dizendo, não deixa para outro, quem sabe depois, você pode achar, você pode ter uma certeza, é parcial. A pior coisa que nós possamos ter hoje no Evangelho é ser parcial, porque vai haver dias
que você vai desejar ardentemente a presença do Senhor. Ah, se o Senhor estivesse comigo hoje. Vai ter dias de você estar clamando pelo Senhor, pedindo: Deus, não me deixa morrer hoje, nessa luta. Eu tenho obra a ser feita ainda. Ainda me lembro do texto do rei Ezequias, fazendo uma obra magnífica, assumiu o reinado do seu pai destruído. Um monte de poste ídolo, o povo adorando a vários deuses, um sincretismo religioso implantado. É terrível no meio do povo santo, chamado povo santo. Ele, assim que o rei Ezequias assume o reinado do seu pai, ele resolve destruir os postes ídolos, implanta o reinado, manda reformar a casa do Senhor, manda os sacerdotes se preparar, todo mundo trazer os dízimos e as ofertas para a alimentação do sacerdote, para a reconstrução, e ele reconstrói, implanta o culto, faz uma coisa linda no meio do povo. Mas um belo dia o rei Ezequias fica doente, e então o Senhor envia o profeta para o rei Ezequias, e ele diz para o rei Ezequias: prepara a tua casa, porque você vai morrer, você não vai resistir a essa doença. Então o profeta vira as costas, ele está lá mais ou menos, saindo do palácio. O rei Ezequias, nesse inteirinho, ele vira o rosto para a parede e ele não pede nada a Deus. Ele diz em oração, chorando muito: Senhor, lembra-te que eu andei retamente na tua presença, lembra-te que eu fugi do mal, lembra-te de mim. Então ele chora muito: lembra-te, Senhor, de mim. E ele começa a chorar, ele não pede cura ao Senhor. O Senhor se lembra de rei Ezequias e então fala com o profeta. O profeta não sai nem ainda de lá da região do palácio, então ele retorna ao palácio para o rei e ele diz: rei, Deus ouviu a sua oração e ele resolveu te dar mais 15 anos de vida. O rei tinha muito material nas mãos para falar com Deus. Ser parcial na obra é você não ter esse acesso a Deus. Porque vai ter dia, meus amados, que estando no leito, você vai desejar muito, muito, muito a presença do Senhor. Quem sabe vai existir dias que você vai ver alguém que você ama muito, num leito, e você vai desejar muito, 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 que o Senhor opere um milagre. Mas é nesse momento que eu creio que o Espírito Santo lamenta. Que o Espírito Santo lamenta e diz: quantas vezes... Lembra do Senhor Jesus quando ele está vendo Jerusalém no alto? Ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredeja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis fazer com vocês como a galinha faz com os seus pintinhos, já viu? Quantas vezes eu quis guardar vocês, mas vocês não quiseram. Então o Senhor Jesus, nesse momento, ele vai desejar muito. É nesse momento que nós precisamos estar pegado a Ele. É nesse momento que nós desejamos muito estar reto com Ele, para que naquele grande dia, no dia em que você precisar, e então você vai clamar, e vai ter um anjo ao seu lado dizendo: estou aqui, tenha paz, nada vai te acontecer. Versículo 7, versículo 8, entretanto estamos em plena, não parcial. Estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nós nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, por meio desta casa espiritual, morada do Senhor, morada do Deus Altíssimo. Amém? Querido Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja o teu nome, Senhor, porque essa é a tua palavra. E nós desejamos tanto estar com o Senhor a cada dia. Desejamos tanto, Senhor, e te amamos tanto. Ah, Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem compaixão da nossa alma. Sabemos, Deus, que algumas vezes até nós queremos fazer o bem, mas a gente não consegue. São tantas as dificuldades, tantas as síndromes. No meio dos meus irmãos aqui, Senhor, tem pessoas que sofreram tanto, que até querem, meu Deus, mas são tantas as síndromes, quem sabe a alma enclausurada,
Quem sabe a alma encasurada em tantas síndromes, ela está como salmista, estendendo as mãos e dizendo: tira, Senhor, a minha alma do cárcere. Ó Deus, em nome de Jesus, alcança-nos em Cristo. Aleluia. Meu irmão, eu sei que falar é fácil, falamos sobre tantas coisas, mas viver é difícil. Viver não é fácil. Lá fora o negócio não está fácil não. A gente precisa um dos outros, precisa dessa família da fé. Hoje pela manhã uma irmã na nossa igreja deu testemunho da cura de um câncer.